De todos os países que participaram da Segunda Guerra Mundial, o Japão era, sem dúvidas, o mais exótico e marcante para um europeu ou americano. Suas campanhas militares menos conhecidas e estudadas nos países ocidentais são tão incríveis quanto qualquer outra que ocorreu no coração da Europa. Como vemos neste mapa, a expansão realizada pelo Império Japonês foi descomunal e assumiu uma grande área em apenas alguns anos, sem nada que tivessem a invejar em outros países naquele momento. Apesar de tudo isso, o exército japonês não pôde fazer praticamente nada que freasse os americanos no médio e longo prazo, e de forma semelhante à Alemanha, foram completamente devastados pelos aliados. No vídeo de hoje, analisaremos alguns dos principais motivos que levaram o Japão a ser derrotado na Segunda Guerra Mundial, no qual também incluiremos seus maiores erros. Em primeiro lugar, o erro número 1 que cometeram os japoneses foi paradoxalmente seu primeiro ato de guerra no final de 41, o ataque a Pearl Harbor, onde pretendiam acabar com a frota americana que lá estava atracada. Como sabemos, na frente do Pacífico, percebeu-se que as embarcações mais importantes eram sem dúvidas os porta-aviões, e foram estes quem impuseram o domínio aeronaval nos combates. O erro japonês foi não perceber que os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor quando lançaram seu ataque, e embora tenham afundado muitos navios, estes não eram tão importantes na redução do poderio naval americano. Esse erro significou, em primeiro lugar, a entrada dos Estados Unidos na guerra sem que sua força naval estivesse danificada significativamente. Em segundo lugar, a subsequente necessidade japonesa de afundar definitivamente esses porta-aviões, o que terminou numa de suas maiores derrotas na guerra. Muitos altos oficiais japoneses estavam conscientes de que haviam acordado um leão adormecido sem que eles houvessem causado perdas significativas. A maioria das análises realizadas no pós-guerra indica que um confronto entre Japão e Estados Unidos era praticamente inevitável. Assim, pois, o que o Japão pretendia com Pearl Harbor era anular a frota americana durante o maior tempo possível, enquanto ao mesmo tempo lançava outra grande ofensiva no Sudeste Asiático, que lhes permitiria conquistar muito mais território. No entanto, devido a este primeiro erro, os Estados Unidos já estavam prontos para o esforço direto de guerra muito antes do desejado pelos japoneses, e depois da Batalha de Midway, a balança sempre esteve a favor dos americanos. Também deve ser lembrado que o Japão nunca teve planos a médio prazo, e tudo o que fez foi fruto de uma série de contínuas improvisações. Um segundo fator que levou à derrota japonesa também foi experimentado pelo seu aliado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Refiro-me a uma guerra em várias frentes, que impedia os nipônicos de se concentrarem numa única delas. Como acabamos de falar, a maioria do exército japonês esteve lutando na China e no Sudeste Asiático, e jamais pôde se concentrar 100% na frente do Pacífico, onde tinha um confronto direto contra os americanos. Portanto, o Japão não pôde fazer mais nada a não ser esticar seus já escassos recursos por uma grande extensão de territórios, que incluía centenas de ilhas no Oceano Pacífico. Essa estratégia levou à dificuldade adicional de precisar abastecer uma grande parte de suas tropas por mar, o que a deixava bastante vulnerável. A isso temos que adicionar uma falta de combustíveis ainda maior que aquela sofrida por Alemanha ou Itália, e um desastroso sistema logístico. Todos esses fatores geraram um círculo vicioso que só piorou ao longo do conflito, que consistia no seguinte: em primeiro lugar, poucos recursos naturais e baixa produção industrial. A isso seguindo um grande número de frentes abertas e a necessidade de fornecer-lhes quantidades cada vez maiores de recursos materiais. Para fechar o círculo, temos um sistema logístico desastroso que tornou bem difícil a chegada dos poucos recursos do Japão até onde eles eram necessários. Isso era o oposto do que ocorria com os principais inimigos do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, China e Estados Unidos, aos quais temos que adicionar a União Soviética durante a fase final do conflito. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não tinham quaisquer desses problemas, e embora os chineses não tivessem materiais de guerra suficientes nem se destacassem por sua qualidade, eles poderiam se dar o luxo de sofrer pesadas baixas e realizar uma guerra de desgaste contínuo contra os japoneses ao longo de seu extenso território. A isso temos que adicionar outros inimigos que o Japão teve que enfrentar, como Grã-Bretanha, Austrália e uma série de países menores que contribuíram para a grande dispersão dos recursos japoneses.
Uma vez analisados os dois primeiros fatores, nos quais concentrei-me principalmente nos aspectos logísticos e estratégicos, passo agora à análise dos principais erros militares. Tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista de importância militar, temos o ataque japonês a Midway, em junho de 1942. À semelhança do que ocorreu com os alemães, que tiveram na Batalha de Stalingrado o momento onde perderam tanto a iniciativa operacional quanto qualquer esperança de conquistar a União Soviética, ou de pelo menos chegar a uma paz negociada, os japoneses experimentaram algo semelhante em Midway. Nesta batalha, o objetivo principal do Japão era a destruição da frota americana no Pacífico, com destaque para os porta-aviões de seu inimigo. Uma vitória nesta batalha consolidaria sua posição naquele teatro de operações e garantiria um longo período no qual os americanos não voltariam a incomodá-los. De forma resumida, os japoneses pretendiam algo semelhante ao que tentaram 6 meses antes em Pearl Harbor, terminando, dessa forma, seu ataque inicial. No entanto, e para a desgraça dos japoneses, tudo lhes terminou da pior forma possível. Os serviços de inteligência e espionagem americanos descobriram todo o plano japonês e os deixaram continuar o ataque, mas não sem antes lhes preparar uma das maiores armadilhas de toda a guerra. Assim, pois, os japoneses, que estavam pouco confiantes e que ainda acreditavam que seu ataque era ainda sigiloso e com alguns dados que os faziam pensar que a frota americana, assim como de seus porta-aviões, estava em pequeno número, caíram na armadilha de seus inimigos e se converteram de caçadores a caça. No total, os japoneses perderam todos os 4 porta-aviões que haviam empregado na batalha, além de 250 caças e seus pilotos, tomando o golpe que os deixou na defensiva durante os 2 anos seguintes. Dessa forma, o Japão perdeu 4 do total de 6 porta-aviões que possuía, permanecendo com apenas 2. Essa derrota foi de tal magnitude que alguns dias depois, no dia 10 de junho, numa conferência do Alto Comando Japonês de Planejamento de Guerra, a Marinha Imperial Japonesa escondeu a gravidade das perdas havidas em Midway. Apenas o imperador Hirohito e alguns conselheiros selecionados foram informados acerca dos detalhes do que aconteceu e preferiram mantê-los em segredo ante o exército e a opinião pública. Depois desse episódio, a Marinha Imperial Japonesa continuou a lutar ferozmente, mas perdeu a maior parte de sua capacidade ofensiva, que passou para as mãos dos americanos. Vejamos agora a outra grande derrota japonesa na guerra, a partir da qual começaria a contagem regressiva para o fim do Império do Sol Nascente, cujas capitais foram completamente devastadas. Refiro-me à Batalha do Mar das Filipinas, que ocorreu durante o verão de 44. Esta batalha, com apenas algumas horas de duração entre os dias 19 e 20 de junho, foi o golpe final para a Marinha de Guerra japonesa. Antes de analisarmos o que ali aconteceu, vejamos primeiro seu saldo de vítimas, para que possamos ter uma ideia da magnitude das perdas japonesas. Faltando 1 ano para o final da guerra, neste confronto, em que o Japão pretendia parar o avanço americano de uma vez por todas, os japoneses perderam 3 porta-aviões e 640 aviões, o que acabou deixando o país à beira do colapso. Novamente, os serviços de inteligência americanos haviam decifrado os planos nipônicos e anteciparam a maior parte dos movimentos de seu inimigo. A falta de coordenação japonesa e sua situação de inferioridade militar acabaram por fazer o resto e os americanos tornaram-se a se impor. Assim, pois, com as mesmas características da batalha anterior, mais uma vez temos uma situação em que o Japão tenta concentrar a maior parte de sua força e lança um ataque desesperado, com o qual esperava ganhar tempo e adiar o inevitável. Porém, após sofrer esta nova derrota, o Japão não foi mais capaz de concentrar forças significativas para enfrentar os Estados Unidos em batalhas navais, e se limitou a uma defesa desesperada de suas ilhas, praticamente sem aviões ou navios que pudessem lhes dar apoio. A isso, acrescentemos que as coisas na China também começaram a se complicar pouco a pouco, e depois da perda das Ilhas Marianas nessa mesma época, começaram também os bombardeios massivos contra as homeland japonesas. Embora obviamente tenham havido outros fatores, estes foram fatores mais gerais, erros estratégicos e militares, assim como características industriais e logísticas que fizeram com que o Império Japonês fosse definhando aos poucos a partir do verão de 42. Esse foi o Mini Docs da Segunda Guerra. Até o próximo vídeo.